É preciso pregar a verdade. É preciso fazer a exposição da verdade. O mundo está na mentira, a mentira do diabo, que leva os homens a perderem de Deus cada dia mais, vivendo essas mentiras e consagrando sua vida nas mentiras de Satanás. É preciso pregar a verdade. Mas a verdade não é de uma igreja, de uma religião, de um teólogo, de um líder religioso, de um filósofo. A verdade que precisamos pregar é Cristo, o que ele ensinou, o Evangelho. Toda a informação que a gente tem de Deus pelo Evangelho. É preciso pregar a verdade, irmãos. Se eu sou ministro de Deus, para ministrar a palavra dele, eu tenho que ministrar essa palavra. É preciso pregar a palavra a tempo e fora de tempo. É preciso combater, condenar as obras infrutuosas das trevas. A mentira pregada pelos homens como se fosse verdade de Deus. É preciso expor para as pessoas a palavra de Deus que dá luz e entendimento aos simples. Aleluias! A exposição das tuas palavras dá luz e entendimento aos simples. É preciso ministrar a luz de Deus para iluminar a mente desta humanidade que está na obscuridade de Satanás, que cegou o entendimento dos incrédulos, tirou os homens da direção da vida, da comunhão com Deus, por meio das suas mentiras, as suas tentações, as suas investidas na humanidade, que leva a humanidade cada dia mais à miséria, à derrota, a uma vida lastimável, deplorável, espiritualmente para com Deus. A humanidade vivendo esta vida de busca de Deus dentro das religiões, por meio das suas devoções, se consagram, são devotos, sacrifícios religiosos, penitências, atividades de culto que dizem que é para Deus. O povo está cada dia mais na miséria espiritual dentro desses caminhos. É preciso pregar a verdade que liberta. É preciso pregar a verdade de Deus, a palavra que é luz e lâmpada para guiar os nossos caminhos. Esse compromisso é de quem está em Cristo. Esse compromisso é de quem conheceu a verdade e foi liberto. Este compromisso é de quem está guiado pelo Espírito Santo para essa função, essa missão, esse compromisso, essa responsabilidade. Pregar ao mundo o Evangelho, que é a verdade de Deus, o poder de Deus, a informação de Deus, a revelação de Deus, que a humanidade precisa para conhecer o caminho por onde vai chegar a Deus, para saírem da mentira de Satanás. É preciso pregar o Evangelho da salvação, o Evangelho de Cristo Jesus. A gente vai observar e ver o apóstolo Paulo, na sua carta, escrevendo aos Romanos, Paulo vai dizer que não se envergonha do Evangelho de Cristo Jesus. A mensagem que ele pregava, a informação que ele levava ao povo. Para o povo ter o conhecimento de Deus era o Evangelho. E por esse Evangelho ele era perseguido, ele era considerado como herege, ele era sofredor de cadeias, de prisões, ameaçado de morte. Mas Paulo vai dizer que não se envergonha de pregar essa mensagem. Não desiste de pregar a mensagem. Ele não estava mais preocupando com a vida dele. O que ele queria era fazer a vontade de Deus, pregar o Evangelho, para que aqueles que ouvissem fossem salvos. O compromisso de Paulo foi com o Evangelho, diante do chamado que ele teve de Deus. Foi para pregar o Evangelho. Ele não se envergonhava e ele diz: eu fui chamado para pregar o Evangelho. E esse Evangelho é Cristo crucificado. Mostrar ao mundo a sabedoria de Deus, diante da loucura deste mundo.
que vive na mentira. Paulo vai dizer, o meu trabalho é pregar o evangelho, o qual o Deus desse século, o diabo, ele trabalha para cegar o homem, para que o homem não tenha compreensão desse evangelho. Paulo vai dizer isso. É preciso se pregar a verdade, meus irmãos. É preciso ministrar aquilo que Jesus nos deu. Para levar o mundo, foi Jesus quem deu. Ele disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus não mandou ninguém abrir espaço, colocar uma regra, uma norma e botar tarefas e atividades para o povo viver ali dentro como se fosse de Deus. Jesus não mandou ninguém viver escravizado dentro de obrigação, sacrifício religioso, devoção, dentro de credo, de dogmas, de crença, de nenhuma religião. Escuta uma coisa, é preciso se pregar a verdade. Os que estão presos na mentira de Satanás dentro do catolicismo só serão libertos se ouvir a verdade e se crer na verdade. Porque ouvem a verdade e desprezam a verdade. A escolha da multidão é essa. Escuta uma coisa. Os adeptos das religiões, os milhões e milhares e milhões de pessoas que estão dentro das religiões evangélicas, das religiões católicas, espíritas, mormons, testemunha de Jeová, budismo e tantas outras que existem no mundo, essas pessoas só vão ser libertas, só vão chegar a Deus se conhecerem a verdade que o evangelho revela, mostrando para a humanidade o caminho para Deus. Essas pessoas só vão ser salvas, só vão encontrar salvação quando conhecerem o caminho que as levará a essa salvação. Não há salvação fora do conhecimento da direção do evangelho. Ninguém vai encontrar o caminho para Deus, ou ninguém vai chegar a Deus se não for pela direção que o evangelho nos dá. E para que eu conheça essa direção que o evangelho nos dá, eu preciso ouvir esse evangelho. E por isso Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Jesus não está colocando aí a salvação em dois tempos, em dois meios. Jesus não está dizendo que tem que crer nele e ir para uma igreja evangélica ou católica ou qualquer outra igreja para ser batizado pelos líderes das igrejas, para ser salvo. Não é isso que Jesus fala nesse texto de Marcos 16, 15. Como o diabo falsifica, dando interpretação para o povo estar preso dentro de instituição, cumprindo o cerimonial, usando esses homens que dizem que é de Deus, pregando a mentira de Satanás. Deixa eu dizer uma coisa para você, deixa eu botar aqui, não perturbe. Deixa eu dizer uma coisa para você que você não sabe, mas você precisa saber. Você precisa urgentemente buscar conhecer a verdade se você quiser ser salvo. Você está achando que é salvo porque está dentro dessa ou daquela igreja. Você está achando que é salvo porque é dessa ou daquela religião. Você está achando que é salvo porque pratica esse ou aquele sacrifício religioso. Você está pensando que é salvo porque vive sua vida devota, consagrada, praticante, centralizando dentro de obrigações e tarefas de igreja ou de religião. Você está pensando que é salvo porque tem uma carteira de membro de uma instituição que você foi batizado. Você está pensando que é salvo porque vive essa formalidade religiosa de usos e costumes e de vida dentro das práticas religiosas. Você está perdido, amigo. Amigo, você está perdido, amiga. Você está perdido, perdida, seres humanos. Salvação não é por nenhuma dessas direções nem meios. Você precisa seguir e se submeter andando na direção do evangelho. Mas para isso você tem que ouvir e crer no evangelho. Enquanto você não crê no evangelho, não se converter pela mensagem do evangelho a Cristo para estar em Deus, você nunca vai encontrar Deus. Você pode estar em qualquer religião. Pode viver dentro de igreja, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Você só vai encontrar Deus quando você conhecer
o verdadeiro caminho que leva você a Ele, que esse caminho está sendo anunciado pelo Evangelho, o Evangelho de Cristo Jesus. Jesus não veio ao mundo formar uma igreja, estabelecer uma instituição religiosa, para o povo dentro dela encontrar Deus, para o povo ir para essa instituição buscar a Deus. Jesus não veio ao mundo para trazer o povo uma orientação para o povo viver praticando isso e aquilo outro dentro de obras e obrigações de igrejas para ser salvas. Jesus não veio ao mundo ensinar o homem a ser bonzinho para ser salvo. Jesus não veio ao mundo para fazer o homem estar na verdadeira religião, para ele estar em Deus. Jesus não veio ensinar o povo que a religião verdadeira é A, B ou C. Ele não fundou nenhuma religião ou igreja. Jesus veio ao mundo como caminho da verdade para o homem chegar a Deus, como um meio de salvação. Jesus veio ao mundo como a porta que dá acesso a Deus. A verdade de Deus que o mundo precisa conhecer. Jesus veio ao mundo, não foi para chamar ninguém para nenhuma religião que diz ser a verdadeira para estar em Deus. Ele veio ao mundo para trazer o homem de volta a Deus, por Ele. Ele é o lugar, Ele é o meio, Ele é a verdade. Ele é onde você vai ter a vida com Deus. É por Cristo. Se você estiver em Cristo e a palavra de Cristo em você, guiando sua vida na trajetória de fé com Deus, até o final do labor desta vida, quando daqui você partir para a eternidade. Se você permanecer nessa trajetória, no caminho que é Cristo pela palavra dele, quando você findar o seu labor de vida neste mundo, na eternidade você vai estar com Deus. Jesus veio para isso. Jesus veio como um mediador para trazer ao homem a mediação, reconciliar o homem com Deus. Jesus não veio levantar nenhum líder religioso como mediador do povo para com Deus. Jesus não veio colocar nenhum homem como intermédio, como intercessor, como mediador, como um príncipe da paz, como um advogado do homem. Jesus veio como o próprio mediador, o próprio advogado, o próprio intercessor, para o homem sair do conflito, da situação terrível que está diante de Deus, da divindade. Jesus veio como nosso advogado. Jesus não veio criar uma instituição para o povo estar ali dentro servindo, praticando, devotando, centralizando o seu viver ali para ser de Deus. Jesus veio para nos trazer a oportunidade de chegar a Deus por Ele. Ele não ensinou ninguém a fazer boa obra para ser salvo. Ele veio como uma boa obra de Deus, por onde somos salvos. A obra de Deus que o homem precisa crer para ser salvo é Cristo. O homem não é salvo por boas obras praticadas pela sua virtude, pelo seu mérito, pela sua justiça, pela sua bondade ou caridade. O homem não tem nada nele que possa fazê-lo receber a justificação de Deus. Só por Cristo e em Cristo. Então Jesus veio para ser a nossa esperança, o caminho, a porta e o meio de acesso a Deus. Creia nisso, se converta à verdade que o Evangelho nos revela.